Então, nós estamos aqui hoje na casa da Dona Lina, irmã do Márcio, e ela vai contar um pouquinho pra gente da história dele, né, Dona Lina? Como que foi pra senhora acompanhar ele, a senhora conta como que foi a infância de vocês dois, como que ele começou, as dificuldades que ele enfrentou, se a senhora ajudou nesse trabalho, pode ficar à vontade pra contar pra gente. Ele é bem mais novo que eu, que eu sou a terceira, ele é cheguista, mas ele é o sexto. Então, mas a gente, eu pensei que eu ainda cuidei dele, a gente até carreguei ele de bebê, né? E ele, desde criança, ele gostava muito de livros, tanto que quando ele aprendeu a ler, ele leu todos os livros da biblioteca do grupo, gostava demais de ler. E fez o primário aqui, e foi fazer o ginásio em Itabira, né? Lá em Itabira era um campo mais amplo, né? Ele tinha a Emília Decô, que era professora de artes, e ela ficava encantada com as, né? O jeito que ele tinha para desenhar, para escrever, e ele incentivou muito. Ele fala que foi um incentivo muito grande que ele teve em Itabira. Ele já tinha talento desde novo, Desde né? novo. Aí depois ele foi fazer o científico, aí fala na biografia de Belo Horizonte, né? Fez o curso lá. Eu falo que ele é uma pessoa assim, um gênio muito bom, muito tranquilo. Casou com a Eliana ele ficou viúvo já. E ela era filha de um professor de medicina, doutor médico. E tinha um irmão que era escritor. Então, através dele, ele reconheceu e casou com ela. Pessoa muito boa, morreu cedo. E ele, então, ele foi na arte, né? Que conheceu a esposa dele. Foi, através da arte. Ele conheceu a esposa dele. E o irmão dela era artista famoso também. E através deles, ela conheceu. E ela também tinha até um quadro dela, que ela pintava também, sabe? Na outra sala, que nós vamos lá. Tem um quadro dela e o quadro dele, a gente ia na fazenda, na nossa fazenda, e ele ia, e de lá ele pintou também. Só de olhar assim, desenhou, pintou. E tinha muita facilidade, porque ele ali é uma floresta, fazendo minha avó, ele pintou também. E ele enfrentou alguma dificuldade assim, para crescer na arte? Ou para ele foi muito fácil começar daqui e crescer? Lá ele ficou trabalhando na Escola de Belas Artes, ou como professor, sabe? Então eu acho que foi meio reconhecido, sabe? Ele trabalho dele foi até para os Estados Unidos. Então ele cresceu fácil, né? Ele é muito conhecido. Com facilidade. Aí isso que a gente falou também, que lá fora ele é muito conhecido. E aqui em Santa Maria não. Não. Ninguém conhece, ninguém sabe. Infelizmente, não só ele, mas como vários outros artistas. Isso eu acho importante, a cidade conhecer os artistas. Eu sempre recriminei isso, de Santa Maria não conhecer os talentos naturais. E é muito importante. Não conhece, é interessante, eu penso, Santa Maria não conhece. Quando Márcio, por exemplo, é homenageado em vários lugares, Ouro Preto é como homenageado. E aqui em Santa Maria muita gente nem sabe quem é. Né? É uma tristeza. Eu né? acho engraçado, que eu acho que e agora a Claudinha está fazendo vídeos, né? Os artistas Santa Maria, artistas que estão levando em Santa Maria, isso é importante. Eu achei muito importante. Porque ele é reconhecido em vários lugares e na terra dele não. Não é reconhecido. Ele simples, ele não tem muito negócio de ficar mostrando as qualidades, não, sabe? Ele é muito simples. Então agora a gente vai ver algumas obras do Márcio que estão aqui na casa da irmã dele, tem alguns quadros, alguns livros, ela vai mostrar pra gente. Esses todos são quadros dele. Esse ali, ele fez a lembrança deles da infância, a igreja antiga e a farmácia Genô, confunde com a vegetação do caminho que a gente ia no Paudado, sabe? A vegetação, as coisas que ele lembra. Em nome do progresso simbolizado pelo Fusca e para uma vida nova simbolizada pelos olhos, tudo ficou no sonho. Aquele é muito bonito. Tem esse aqui também, Esse aqui também ele fala que quando meu pai encontrou minha mãe, sabe? E esse jarro
ele é filho de casamento de minha mãe, até uns 50 anos. Está na minha casa, que vivia, tem duas irmãs que moram em Itabira, ele está na casa de uma das irmãs, ficou na casa dos meus pais. Esse jarro igualzinho. Esse jarro é o seguinte, quando o médico ia visitar um doente na casa, não tinha naquele tempo lavabo, né? Então levava o jarro com água e jogava para ele lavar as mãos. Para poder examinar. Depois examinava, lavar as mãos. Né? Nossa, que chique. Então o jarro está lembrando, fica até assim mesmo, com flores na sala de visita. E qual que é a questão das galinhas que a senhora As galinhas eles ganhavam, assim, sempre que ele fazia muito, como é que chama esse mastro, se levanta para pintar santo para levantamento de mastro. E as pessoas sempre presenteavam com galinhas, eram pessoas pobres que não podiam pagar, presenteavam com as galinhas. Então ele gosta de pintar os quadros das galinhas. Para representar. Representar as lembranças. E tem esse aqui do cantinho também? E daí a floresta é a fazenda de minha avó, que passeava. E lá dentro é a nossa fazenda que ele ia no nosso fazenda. E com não sei o que, não tá com pincel nem nada. Pintou com dedos o quadro, a fazenda nossa. Você pintou na quadra, tinha aquelas roupas penduradas na varanda, da varanda. E pintou para lá a casa dos empregados. E esse aqui da florzinha foi ele também? Daqui foi a mulher dele. Ah, esse aqui foi da esposa dele? Foi a Eliana, Você vê que os dois tinham, né, essa tendência artística. Então aqui, gente, nós também temos as publicações do Márcio. Um exemplo de publicação dele é esse livro, Declaração de Bens, que fala um pouco sobre ele. Tem alguns quadros, algumas exposições que ele fez, olha só. Tem várias aqui, fala mesmo, né, sobre a vida dele, sobre as exposições que ele faz. Tem também essa homenagem aqui que ele fez ao Padre Estevão, olha só. Uma escrita muito bonita que ele fez, homenagem ao Padre Estevão. E a casa da Dona Lina é recheada, né, Dona Lina, das lembranças dele. Ele era novinho, porque fez um concurso, passou e veio pra cá. Conheceu minha mãe, casou, morou aqui uns anos e voltou. Coitado, essa é a senhora que ficou aqui agora. Sou eu. E aí eu gosto daqui, não quero sair. Aqui é tranquilinho, gosto demais daqui. Oi, Maria Luísa e a turma toda. Obrigado por vocês terem me convidado para dar esse depoimento, apesar das dificuldades que eu estou tendo agora, mas eu creio que vou conseguir fazer alguma coisa, falar alguma coisa sobre a minha vida e sobre o meu trabalho de arte e de literatura. Bom, eu nasci em 6 de janeiro de 1941. Portanto, são 83 anos de caminhada, uma longa caminhada, mas que teve um início tão bom, que me traz tão boas lembranças, que é viver a primeira infância em Santa Maria, que era cidadezinha, na época ainda muito pequena, com poucos habitantes. Eram 2 ruas paralelas, uma calçada e a outra não, e 2 ou 3 ruas transversais que levavam a recantos muito aprazíveis, que era o bairro do Conselho e o bairro do Lambari. Bom, a vida era muito limitada pelos morros. Havia de um lado eram os morros e do outro lado um campo maior. Aliás, havia um belo campo de futebol, muito próprio para a gente soltar papagaio. E a cidade, então, era plana, mas cercada por morros. E ali, nesse espaço, a gente, como menino, brincava o dia inteiro. Era escola, às vezes era a igreja e casa, mas muito na rua.
e muita brincadeira gostosa. Não havia briga, havia conflitos, é claro, entre um e outro menino, mas vivíamos felizes. Era um lugar que eu falo que era a minha utopia, que eu gostaria de viver novamente esse tempo, mas com a minha experiência de 83 anos. Bom, falar em arte é uma coisa tão remota para mim, que eu comecei a desenhar na hora que eu consegui pegar um lápis. Começava a desenhar, rabiscar, fazer coisas. E escrever na hora que eu fui alfabetizado. E rapidamente aprendi a ler e a escrever. E ler para mim sempre foi uma coisa, antes de tudo, antes das brincadeiras, antes do futebol, que eu não jogava, não sabia jogar futebol, era muito ruim, então eu sempre ficava de lado. Mas antes dessas brincadeiras todas, para mim, o divertimento maior era ler. Então li todos os livros que tinha em casa, e meu pai tinha muito livro em francês. Isso para mim era um mistério, não sabia nada de francês. E os livros da escola e livros que eu pedi emprestado em algumas casas. Bom, com isso, a leitura passou a ser um chamamento também para encontrar, para desvendar os novos mundos diferentes daquele mundinho que a gente vivia em Santa Maria. E para desenhar a mesma coisa. Quando eu ganhei de uma professora uma caixinha de 6 lápis de cor pequenos, para mim era um tesouro. E eu usava eles muito, mas com toda a economia, para não acabarem logo, porque depois não tinha mais. Bom, eu fiz o grupo escolar, os 4 anos iniciais. De lá fui fazer o ginásio em Itabira, que foi outro deslumbramento. Ir para Itabira, toda vez que a gente ia passear em Itabira, era uma coisa tão extraordinária, que a gente fazia roupa, sapatos novos, roupa nova, para ir a Itabira. Era uma viagem de jardineira, era o ônibus antigo, que eram 4 horas de viagem, em estrada de terra, com muita poeira. Mas chegar em Itabira era outra coisa, era um deslumbramento mesmo. Bom, em Itabira eu fui fazer o ginásio, então tive muito mais incentivo para continuar com a minha vocação de escritor e de artista plástico, de pintor, de desenhista. E desenvolvi muito rapidamente. Primeiro eu copiava figuras de cartão postal ou de figuras de reportagens das revistas. E fui aí começando a ver também o que era a história da arte, os grandes artistas internacionais. E fui descobrindo esse outro universo. Escrevi um romance de umas 50 páginas, todo escrito com aquela canetinha que você molhava na tinta e borrava muito, mas consegui contar uma história. Mas era uma coisa tão primária, tão infantil quase, que acabou se perdendo. Não tem mais lembrança das coisas. Mas era uma história de muita luta, de crianças abandonadas. Era uma coisa assim, até a intenção era boa, mas não progrediu. Bom, de Itabira, eu já tinha uma caixa de tinta óleo que eu ganhei. Era de um pintor que havia abandonado a coisa de pintura, aí fiquei com ele. E de vez em quando arranjava um dinheirinho para comprar tinta nova.